Pediram-me para eu vir fazer a apresentação do escritor Dr. Miguel Miranda e também do professor Pinto da Costa, por ter uma formação que tem a ver com a vertente de escritor policial do Dr. Miguel Miranda. E eu aceitei isto com muito gosto, porque o professor Pinto da Costa conhecia-o só da televisão, mas o Dr. Miguel Miranda já o conheço, amiga dela há muito tempo, e por isso vão entender a ausência de cerimónia no meu tratamento com ele, porque de facto seria artificial estar-lhe aqui a chamar Sr. Doutor. Portanto, o Dr. Miguel Miranda tem uma já longa história de publicação de livros, de contos, de romances, de livros policiais. Percebe-se que, intercalado com os outros livros, ele vai escrevendo livros policiais. Eu não quero estar aqui a monopolizar o tempo, porque o mais importante é que o Dr. Miguel Miranda e o professor Pinto da Costa falem. Queria só dizer que ele é médico. É curioso, eu não sei se ele quer abordar isto, porque é que há tantos médicos que são escritores, e de facto isto é uma coisa que me faz ficar curiosa. É um médico muito competente, e é um escritor também muito competente, que está reconhecido a nível internacional, com traduções dos seus livros em outras línguas, e portanto merece-nos toda, e eu tenho muito gosto, particularmente por ser amiga dele, que ele tenha este sucesso. E agora vou-lhe passar a palavra para ele falar sobre o seu livro, ou eventualmente sobre os seus livros. Muito obrigado, bom dia ou boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite que me fizeram para aqui estar, fiquei muito lisonjeado por isso. Ainda por cima, com o gosto de saber que teria como parceiro de tertúlia o professor Pinto da Costa, do qual fui aluno e do qual bebi este bichinho de escrever livros policiais. Como já foi aqui dito pela engenheira Conceição Alvim, do qual realmente somos amigos de longa data e nos tratamos por tu e vamos continuar, não faria sentido agora estarmos a tratar por você. Eu de facto escrevo vários géneros, entre os quais o policial, e a minha formação em medicina legal foi fornecida pelo professor Pinto da Costa, e isso ajuda-me um pouco no policial, porque o género policial é um género como outro qualquer. É uma forma de contar, no fundo, para além da história policial em si mesmo. Nos meus livros há sempre um romance como os outros, há um tema de interesse social, de interesse geral, e que já falaremos sobre alguns temas que escrevi, mas tem este aspecto, tem que ter um grau de rigor e de precisão que no romance chamado branco em França e noutros países os policiais são romances negros, e aos romances brancos são os outros romances. Os outros romances podem ir para qualquer lado, podem divagar. O policial, se realmente a solução encontrada para o crime que foi apresentado está totalmente falhada, o romance despenha-se. Portanto, precisa de um rigor, de um pormenor, e como não se pode desvendar tudo ao princípio, as pistas que são dadas têm que ser coerentes, e no fundo tudo que é dito tem que estar cientificamente bem construído. Tem um grau de rigor, para além da parte romanesca, e que pode divagar, pode fantasiar, pode ficcionar à vontade. Há uma estrutura base que é rigorosa. Mas a técnica do policial também me interessa, porque utiliza capítulos curtos, mantém a história com uma determinada tensão que prende o leitor, e a mim também me prende. E isso dá-me gosto. Eu gosto de escrever policiais, até porque a minha base de leitura, eu comecei a escrever muito novo. Eu tenho uma base familiar de engenharia, e por isso é com gosto que eu estou aqui, porque o meu pai era engenheiro, o meu irmão é engenheiro, até é professor aqui na faculdade. E eu fui para a engenharia quando comecei a estudar, ainda estive em engenharia, mas cheguei lá, não gostava absolutamente nada, e mudei ao fim do primeiro trimestre, e felizmente que mudei, porque sou um médico realizado e feliz, e gosto muito de medicina e de exercer, e realmente era essa a minha vocação escondida. Estava encantado, porque a engenharia para mim era o meu pai de jipe nas obras, e portanto eu achava que a engenharia
engenharia era uma coisa realmente muito de ação e de campo e depois não fui confrontado com a dura realidade de matemática e dos teoremas no primeiro tempo e os meus colegas estudavam no Café Estrela, levavam os crânios e os ossos e eu achava muito mais piada a isso e fui para a medicina. O facto que foi aqui também dito, a engenheira Conceição Alvim citou de haver muitos médicos que escrevem, eu queria contestar essa tese, isso é pura mentira, é uma aleivosa mentira que está imbuída na sociedade. Há muito poucos médicos que escrevem por uma impossibilidade física, são duas profissões absolutamente absorventes em termos de tempo, de carga de trabalho e de repetição de estado, porque a medicina hoje em dia é sentada uma secretária com muito computador e a escrita é a mesma coisa. O que há é, no passado, alguns grandes escritores que por acaso também eram médicos e isso fica na cabeça das pessoas. Se for a ver, e digo-lhe já, diga-me neste momento, quem são os médicos em plena atividade médica que estão em plena atividade de escrita. Se encontrar mais que uma mão de escritores, e já existem 26 mil médicos, portanto está a ver, não há muitos médicos, há poucos. Por acaso, no passado, na história, encontramos vários bons, desde o Torga, desde o Fernando Namora, encontramos vários que eram bons escritores e que também eram médicos, mas também é um bocado aquele respeito que eu acho interessante que as pessoas têm pela classe médica, porque diz-se sempre, é o médico e escritor, mas não se diz o professor e escritor, o engenheiro e escritor, o advogado e escritor, porque há uma reverência especial com os mitos em relação à saúde, à doença, à morte, ao medo do sofrimento e por isso é que existe algum temor reverencial e respeito reverencial em relação à medicina e por isso é que é muito citada essa questão de ser médico e ser escritor, que isso não se vê em mais lado nenhum. É o que eu digo, não se vê o polícia escritor, não se vê o empregado de mesa escritor e realmente isso é um bocadinho redutor, acho eu. Até porque a duplicidade de funções muitas vezes não acrescenta, diminui as pessoas. Um exemplo que eu costumo dar, e hoje há muitos mais pintores médicos do que escritores médicos. Temos o professor Levi Guerra, que é um excelente pintor, que se não tivesse uma personalidade tão marcada como com a sua carreira médica e científica, muito bem balizada e muito bem conhecida, se calhar era muito mais citado como pintor. Portanto, a duplicidade muitas vezes não acrescenta, diminui. Mas encerrando isto, vamos falar sobre os policiais. O policial, para mim, já disse o interesse que tem. Eu tenho uma certa obsessão pelo crime perfeito. Não gosto de crimes com muita sangueira, facas por todo lado, tiros e tal. Normalmente são crimes um bocado aciados que eu uso, em que muitas vezes a morte é inexplicável. Não se sabe como é que aconteceu a morte e depois no fim o processo de assassínio é explicado e isso também ajuda à identificação do assassino. Basta dizer que o último livro, antes deste, o último policial, que se chamava Dois Urubus Pregados no Céu, parte de um crime no Palácio da Bolsa. Estão 9 sábios ligados à comunidade científica do Porto, reunidos para celebrar um protocolo científico. O presidente do Conselho serve um vinho do Porto a todos os presentes e só ele morre envenenado por cianeto de potássio e só o copo dele é que tem cianeto de potássio. E depois no fim explicar isso, como é que só ele e ele próprio é que serviu o vinho e só o copo dele, a garrafa não tem cianeto de potássio, mais ninguém morre envenenado. Pronto, e depois explicar isso no fim de forma cientificamente correta e que possa ajudar. Este crime, peço desculpa, já disse isso ao almoço, eu tenho um problema de voz, o meu tom de voz é baixo, porque falo no silêncio do confessionário do consultório, quando tenho que falar assim mais alto, a voz vai-se um bocadinho. Neste livro
Vamos falar primeiro do processo de morte. Há 2 crimes, 2 pessoas que morrem num barco, num cruzeiro que parte do Rio Douro. Estão as duas no spa do navio de cruzeiro, estão as duas mortas, não há sinal de bala, não há sinal de facada, não existe veneno, não existe absolutamente marca de agressão nenhuma. Estão os dois pura e simplesmente mortos, sem qualquer sinal de crime. Nem se sabe se é um crime. E depois explica-se como é que os dois morreram sem qualquer sinal de porta de entrada de arma, de agressão, de eletrocução, de esfaqueamento, sufocação, afogamento. Não há sinal de nenhuma causa externa de morte. E isso para mim é uma coisa que me atrai, um crime perfeito, depois explicá-lo. Não sei se vou conseguir esgotar as formas de crime perfeito. Qualquer dia lá terei que optar por uma sangueira qualquer num crime, mas quero ver se consigo sempre criar assim um crime esquisito, como será no próximo livro que sairá para o ano também. Parece assim um crime branco, não há aparentemente sinal de morte nenhuma, e tentar explicar isso de maneira correta, cientificamente credível, possível. Espero que os livros não sirvam de manuais de instruções para grupos radicais, mas para mim é um dos motivos. Depois há uma história que me interessa. O primeiro policial foi sobre... tinha dois grandes motivos. Foi escrito em 96 e é sobre o 25 de Abril, que eu vivi aos 17 anos, precisamente quando entrei para a universidade. Eu pensei que 20 anos após o 25 de Abril era um distanciamento muito grande para eu falar já com muita distância sobre o 25 de Abril. Depois o tempo voa e vemos que mesmo agora ainda não estamos suficientemente distantes dessa época. E também queria falar sobre as famílias inglesas do vinho do Porto. Portanto, enxertei um crime dentro das famílias inglesas do vinho do Porto, que é também um tema que está pouco falado. E a influência dos ingleses aqui no Porto é uma coisa importante, historicamente, e não está muito falado. E estão a ver, porque através de um policial nós podemos viajar para outros níveis de conhecimento, podemos ter vontade de ir ver e de conhecer. Este livro até é um pouco complexo. Eu escrevi este livro quando o Papa veio ao Porto, e eu, quando soube que o Papa vinha ao Porto, imaginei que pudesse haver um atentado contra o Papa. O Papa está seguramente numa shortlist do terrorismo internacional para um atentado. Já houve alguns dos quais até cá em Portugal. Portanto, nada de extraordinário se assim acontecesse. Portanto, há a hipótese de um atentado contra o Papa que o meu detetive, o grande detetive Mário França, que eu já o vou apresentar, vai tentar evitar. E há a tal morte de uma grande cantora que está inexplicada. Estes são os dois crimes que existem, mas no fundo é sobre vários temas sociais, é sobre a fama, sucesso, como hoje em dia se constrói o sucesso. Portanto, vou apresentar a personagem, a minha cantora Lady Godiva. É uma personagem que se chamava Rosa Maria Esteves e era natural de Rio Tinto, mas isso não dá fama a ninguém. Depois os pais emigraram para o Canadá e ela adotou o nome de Rosemary Stevens. Já era um bocadinho melhor, mas também não dá fama a ninguém. Depois os pais tinham lá uma padaria, morreram, e ela toma-se de amores por um milionário russo, género Abramovich, mas que se chama Stepanov, e ele decide fazer-lhe a fama e o sucesso. Então, retira há 2 anos, aulas de dança e de canto, cria-lhe um perfil, uma imagem, e é lançada como Lady Godiva, com uma biografia em inglês que isso sim já dá status, que é Lady Godiva, born in Red River, the elegant uptown of Oporto. Isso é uma biografia que dá status, que dá sucesso mundial. O sucesso que é Rio Tinto, que eu não sei se está aqui alguém de Rio Tinto, eu não tenho nada contra Rio Tinto, mas realmente é uma cidade onde entubaram o rio. E depois, quando há cheias no inverno, aquilo alaga tudo. E aquilo é um exemplo, não é contra Rio Tinto, do que de pior se faz nos subúrbios de qualquer cidade do mundo. E os policiais são todos sobre o Porto de propósito, porque eu gosto de contar esta cidade, e eles no Porto, os policiais servem para isso também, para contar a cidade, os pormenores. Mas
isto podia ser regionalismo, mas não é, porque as pessoas em todo o mundo apreciam o que é característico. Hoje em dia, com a mundialização, a gente chega a qualquer lado, chega a Pequim, chega a Miami, chega ao Dubai, e depois tem Gucci, Justo Cavalli, Guess, McDonald's, quer dizer, é tudo igual em todo lado. O que é que hoje as pessoas valorizam? A diferença. O que é característico? Isso é mais mundial do que o que é internacional. Não sei se estão a aceitar esta minha tese. Não, e portanto, estão a ver, é sobre um discurso baseado numa mulher estilo Lady Gaga, porque a Lady Gaga é uma das duas mulheres que eu mais admiro no mundo. Eu admiro duas mulheres fantásticas no mundo, que é a Lady Gaga e a Duquesa d'Alba, porque são ambas feias como o mundo e têm um sucesso e têm dinheiro extraordinariamente sem causa aparente. Eu acho que isso que é extraordinário, é sinal dos tempos, é como se constrói o sucesso, e o policial é sobre isso, é como se constrói o sucesso, de uma forma irónica, de uma forma que às vezes pode ser risível. A propósito de crimes, estamos a falar da sociedade atual e falar também das cidades, dos seus problemas, como estamos a falar agora dos subúrbios, da desertificação dos centros, dos novos párias, que são as pessoas que vêm ocupar os centros das cidades, que estavam todos desertificados e que são ratoeiras para idosos, porque nós encontramos aí na Sé, em São Nicolau, casas antigas com escadas íngremes, onde estão pessoas idosas sequestradas, porque já não conseguem vir à rua, e vai a Segurança Social lá levar-lhes a comida. E é um bocado sobre isso. E falar sobre pormenores que as pessoas não conhecem. Por exemplo, muita gente se calhar nunca foi à Igreja de Santa Clara, que é lindíssima, nunca visitaram o Paço Episcopal, que é lindíssimo. Aliás, a propósito deste livro, depois fez-se um roteiro sobre o Porto e uma visita organizada pelo Germano Silva aos lugares do livro, que tem uma certa piada. E é para isso que o livro serve, para contar esses pormenores que muitas vezes as pessoas não contam. Por exemplo, também há outro crime que o detetive vai ter que descobrir. Outro crime? Não. É a história do desaparecimento de um alemão, Dreyer, que vem num submarino alemão que no fim da Segunda Guerra Mundial a frota de submarinos de Hitler, que era os U-Boat, depois de assinada a rendição alemã, andaram 45 dias à deriva no Atlântico Norte, com as comunicações apagadas para não serem abatidos pelos destroyers ingleses, e depois há um comandante que decide rumar ao porto e afundar o submarino a 35 metros de profundidade, e eles desembarcaram em Angeiras, todos barbudos, com barcos. Isto não é ficção, isto é realidade. Quem faz mergulho com garrafas sabe que um dos sítios de mergulho do Porto é o submarino alemão que está em Angeiras. E eu já lá mergulhei, porque eu faço mergulho com garrafas, foi assim que eu conheci o submarino 1277, e que me deu vontade de o pôr num livro, porque depois as pessoas ficam na dúvida: isto será ficção, será realidade? Mas depois vão à net, hoje em dia toda a gente googlizam e vai, pá, isto afinal é realidade. Depois o que é a realidade nesta história e a ficção? Portanto, eu faço uma ficção a partir deste pormenor da realidade, que conheço de forma fortuita por causa do mergulho, né? E também o tal cruzeiro que é feito no Porto é um cruzeiro onde se vai realizar o campeonato de póquer, onde se juntam os 100 homens mais ricos do mundo, que tem a ver com a tal questão da fama, sucesso do mundo. E esse é o porta-aviões Variag, que foi vendido para ser um casino flutuante em Macau. Foi comprado por uma empresa, a Changlot, que era uma testa de ferro do milionário Stanley Ho. E depois o Variag nunca chegou a ser um casino flutuante. Foi comprado pelos chineses para fazer um porta-aviões. O primeiro porta-aviões chinês foi lançado ao mar há 2 anos. Isso é pura realidade. Mas eu achei muito mais piada que ele tivesse sido mesmo um casino flutuante. Então, o meu livro, Porta-Aviões Variar, é um casino flutuante que vem ao Porto e onde se vai passar o torneio de póquer que junta os 100 homens mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes. Isto tudo para nós falarmos da volatilidade, do sucesso, do dinheiro, das grandes fortunas, das desigualdades entre aqueles que hoje em dia estão cada vez mais ricos e aqueles que hoje em dia estão cada vez mais pobres. Isto tudo a propósito de um livro policial. E eu já me vou calar, que estou a exceder o meu tempo, só vou dizer que o próximo livro policial será também um livro sobre o Porto, em que o grande detetive Mário França, que realmente depois eu falarei um pouco sobre ele, mas agora não vou esticar muito, vai, a propósito
também de dois crimes perfeitos, brancos, não há sinal como é que foram assassinados. Um deles em plena Igreja da Lapa. Morre o organista da Igreja da Lapa e não há sinal de morte. Portanto, toda a gente morre e não há sinal de assassino. Depois vai-se perceber que foi um assassino. E um outro. Mas é uma história que vai ter a ver um pouco com a parte histórica do Porto, com o cerco do Porto, e misturar o policial com o rigor do romance histórico também foi um desafio interessante e sairá para o ano. E eu fico-me por aqui e depois poderemos conversar mais um bocadinho. Muito obrigado. Ora bem, e agora eu acho que era muito interessante que o professor Pinto da Costa nos fizesse algum comentário, nos dissesse se gosta de ler livros policiais, em que posição se põe nos livros relativamente à trama que se vai desenvolvendo e que nos falasse também da sua experiência como interveniente neste tipo de situações. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar neste diálogo de crime, vida e ficção com o pretexto do romance policial do Miguel Miranda. Falo-lhe assim, colega, no âmbito da medicina, e que é com muita satisfação que me encontro aqui entre vós para, em alguns minutos, fazer alguns comentários. O primeiro será, digamos, da atração pela morte que todos temos e que são o fulcro mais fundamental dos romances policiais. Há romances policiais sem haver mortes, obviamente. A futura criminalidade nem terá mortes. Nós estamos a falar da cibernética e, portanto, os grandes crimes com os quais nós temos que conviver, não vai haver mortes. Mortes somos nós, enquanto vítimas adiadas dessas novas tecnologias. Mas falando ainda no trivial e concentrando na morte, digamos, a nossa atenção, os média têm muita responsabilidade na nossa ignorância, porque nós somos muito influenciados pelos média em qualquer nível. E somos bombardeados frequentemente com este senhor ou aquele senhor importante que morreu de paragem cardíaca. Ora bom, eu não conheço ninguém que não tenha morrido de paragem cardíaca. Quando eu dou tiro na cabeça do outro e ele morreu porquê? Porque o coração parou. Enquanto o coração bater, ele está vivo. Pode estar muito mal, cheio de balas na cabeça. Se o enforcar também. E assim sucessivamente. Mas é. E com ar muito solene, os locutores da televisão, maiormente, porque nós os que escrevem nos vemos, eles dizem com ar muito solene, morreu de paragem cardíaca. Este erro, vá lá, é de sumenos importância se atendermos. A primeira vez que eu ouvi isso, fiquei estarrecido, quando atribuíram o descalabro da nossa presença no Campeonato Mundial de Futebol às condições climatéricas. Como? Condições climatéricas é que levam a apanhar 4-0 logo na primeira vez. Achei estranho. Mas como eu sou otimista, interpretei bem o climatério, é o estado da mulher que deixou de ser menstruada. Ora, quer dizer, se calhar o sangue, em vez de ser exteriorizado, acumulou-se nas nuvens. Um dia choveu aquele sangue todo e os nossos jogadores, coitados, apanharam 4, podiam ter apanhado 9 ou 7. E ainda se persiste. E se fossem só os jornalistas a dizer isso, não era grave. Mas pessoas importantes, não há pessoas importantes. Alguns que já me conheçam o meu discurso sabem que não há pessoas importantes. Mas pense numa pessoa importante, sem dizer quem é, que eu não quero saber. Qualquer um de vocês pensa numa pessoa importante. Imagina essa pessoa importante aflita na sanita, a querer fazer as suas dejeções, com os olhos a projetar-se numa angústia horrorosa, e eu pergunto, há pessoas importantes? Não há. Somos todos iguais. Não digam em quem é que pensar. Mas, efetivamente, vejam o ridículo daquele símbolo de importância que vocês consignaram. Ora bom,
em boa verdade, eu estava a olhar para o relógio, porque hoje a grande dificuldade na vida é gerir o tempo. O resto é tudo fácil. O gerir o tempo é que é complicado. E é complicado porque se nós recebêssemos todos no dia em que tínhamos que receber, e se tivéssemos que pagar no dia que tínhamos que pagar, não havia crise, não havia problemas nenhums. O problema está na dificuldade de gerir o tempo. Eu vou procurar gerir o tempo o melhor possível. Portanto, quer dizer, na realidade, eu não queria deixar um médico que toda a gente conhece, que é célebre, que hoje se aplica tanto os iludantes na ceia dos cardeais, muito oportuno ainda hoje, era médico. E em relação aos polícias serem escritores, não está aqui muita flor, senão ele era capaz de protestar. Ora bom, portanto, quer dizer, na realidade, médicos, e eu sou capaz de concordar de que não há muitos médicos a escrever, mas digamos que há muitos médicos a escrever com grande qualidade e que se destacam precisamente por causa desse aspecto. O que eu iria focar era a importância do romance policial, do modo geral, e aos meus alunos de criminologia cito como bibliografia indispensável, uma espécie de anatomia, o Sir Arthur Conan Doyle. Portanto, eles têm que ler aquilo, tu tens que saber aquela história toda, sem desprimor para o Mário Monteiro. Mas na realidade, quer dizer, porque é que o Conan Doyle era médico? Não sei se... O Conan Doyle era médico e ele herdou de um professor de medicina que era obsessivo, muito rigoroso, aquele rigor que ele imprime em todas as intervenções de Sherlock Holmes. Ora, portanto, quer dizer, na realidade, nós temos sempre que atender ao rigor. O rigor, na realidade, é fundamental. O rigor, a verdade, a procura, a pesquisa, numa perspectiva científica, sem entrar, digamos, em contradições flagrantes, que o Dr. Mário Monteiro não entra, portanto não tem qualquer espécie de problema em relação a esse aspecto. Portanto, quer dizer, como paradigma de escritor português policial, nós hoje sabemos que o Dr. Miguel Miranda é, na realidade, o que está acima de todos os outros que efetivamente possam escrever reconhecidamente em Portugal e no estrangeiro. Ora, na realidade, qual o grande interesse que há em termos da aplicação dos conhecimentos médico-legais nos romances policiais? Obviamente que a medicina legal não é só a morte, não é. Mas é aquilo que mais nos impressiona. Nós temos a cultura da morte, nós temos este século atual, que é o século que estamos permitidos a tentar desfazer o tabu da morte. Temos 100 anos para isso. Já tivemos 100 anos no século passado para desfazer o tabu do sexo. E conseguimos. Acabamos com o tabu do sexo e criamos outro tabu, que foi o tabu do sexo ter deixado de ser tabu. Porque uma coisa é um facto, a humanidade nunca pôde viver sem tabus. Desaparece um, criamos logo outro. Isso é cíclico, é existencial. Ora, bom, portanto, quer dizer, na realidade, num bom romance policial, não haverá aquela praga nacional que nós ainda temos como rélico das autópsias inconclusivas. O romance policial quer uma conclusão. Não vai deixar em suspenso depois o leitor, não é a boa técnica. A boa técnica é encontrar uma solução. Com o raciocínio dedutivo, aparentemente com muitas hipóteses para aliciar o leitor, como é óbvio, mas inconclusivas. A autópsia inconclusiva que ainda existe representa a falta de rigor. Eu vou dar um exemplo. Não olhe para trás. Quantas pessoas estão aqui? Uma dá uma resposta inconclusiva. Não sabe. Mas se contasse todas as pessoas que aqui estão, uma
uma. E se não se esquecesse de nós três, porque podia esquecer-se, não dava uma resposta inconclusiva, tinha uma resposta conclusiva. Portanto, como para nós atendermos a um diagnóstico final, no caso, estamos a centrar-nos no romance policial, no caso de uma morte, nós temos que entrar em linha de conta com 4 parâmetros fundamentais. Em 2014, uma vez que não estamos na Idade Média. Se estivéssemos na Idade Média era muito mais interessante, a Idade Média é das idades mais curiosas que há. Vocês, em regra, são retrógrados, não são nada retrógrados. Tinham eram os seus princípios e elaboravam em condições com isso. Até na área da sexualidade, como era crime o sexo do modo geral, mas havia uma necessidade procriativa da humanidade para que não acabasse. Na Idade Média, a mulher dormia com uma camisa desde o pescoço até à ponta dos pés. E o homem também. Porque, efetivamente, a manifestação da sexualidade consentida nessa ocasião, por variedíssimas razões, era apenas a atividade procriática, mas não era preciso uma grande capacidade imaginativa para conseguir ultrapassar a dificuldade. Tinha um buraquinho na túnica da mulher e tinha um buraquinho na túnica do homem. E, portanto, já não era necessário haver o contacto da pele, que era horroroso, podia até levar para o inferno, era complicado, mas a necessidade fundamental da atividade da sexualidade dessa época era conseguir a procriação. Bem, isso já lá foi, já lá foi. Tudo muda. Não digo que mude para melhor nem para pior, mas pelo menos nós estamos a lidar na diferença. E, portanto, o romance policial, para ser aliciante, tem que ser elaborado em face da diferença em que nós nos encontramos atualmente. Tive uma ocasião, eu sou professor também do curso de Criminologia, e perguntei a alguém que quer acabar com os crimes, e há uma menina que diz assim: eu não, senão o meu curso ficava sem qualquer sentido. Perfeitamente lógico. Ora, bom, quer dizer, na realidade, a feição, a argumentação tem sempre que ter sempre uma certa cuidado e dar uma aparência de naturalidade, ou então ao invés, como eu costumo dizer, aparentemente parecer um grande crime e, ao fim e ao cabo, depois de uma investigação aturada, de 4 pontos fundamentais em relação ao morto ou aos mortos, que constituem esses 4 pontos. Primeiro, a informação. A informação, muito dependente dos média, é aquilo que se diz, o que consta, verdade, mentira, boato, pode ser ficção, pode ter algo de nexo com a realidade ou não ter nada. É o primeiro ponto fundamental da autópsia médico-legal. Segundo ponto, o chamado exame do local. Isso vocês gostam todos por causa do CSI, o cenário do crime, a cena do crime. O segundo ponto. E eu acho que com estes 2 pontos nem é preciso morto para já fazer o diagnóstico. Eu vou dar em segundos a resolução de um caso. A informação: a Rosinha matou o filho. A Rosinha nunca teve filho nenhum, está resolvido o caso. Portanto, vejam a importância que pode revestir só a informação. A informação, vamos passar para o ponto número 2, que é o chamado exame do local. O cenário do crime, a cena do crime. Dizia o Dr. Edmond Locard que teve a particularidade muito útil em termos da investigação criminal. E ele era médico, era doutorado em medicina e, além disso, era licenciado em direito também. Portanto, tinha, em termos de formação, aquela hipótese de jogar bem com a medicina e com o direito, e com o direito e com a medicina, que é, ao fim e ao cabo, que é fundamental em termos de investigação criminal. Bom, portanto, dizia ele, parafraseando um professor dele, de medicina, que foi o professor Alexandre Lacassagne, francês, e que dizia que o exame do local bem feito representava 3/4 partes da autópsia médico-legal. 3/4, seja do que for. Imaginem vocês a subir ao vencimento 3/4, ainda mais. Ui!
a diminuir os impostos 3/4. Ui. Portanto, 3/4 é tudo. É importante. 3/4 acrescidos do valor que tinha a informação, praticamente a autópsia está quase feita. O Alexandre Lacassagne foi o autor também de uma máxima que vocês todos repetem com muito entusiasmo, mas pouca gente sabe que ele era o autor. As sociedades têm os criminosos que merecem. Foi o professor Alexandre Lacassagne, que era professor catedrático de Medicina Legal em França, e que inventou esta frase que toda a gente repete e introduz nos discursos. Nas garrafas não introduz. Introduz nos discursos e que, na realidade, foi ele. Temos então já grande parte o exame do local paradigmaticamente o que é. Eu costumo dizer, é o sítio onde está o esteve cadáver. O cadáver não precisa de lá estar. Porque hoje também as altas tecnologias vão nos permitir coisas fantásticas. Aqui há tempos houve um gangue de cocaína que foi desfeito. Se calhar houve muito mais que não foram desfeitos. Mas um foi desfeito. E foi desfeito porquê? Havia elementos não de prova, mas havia alguns elementos de que havia determinados indivíduos que se dedicavam ao tráfico de droga, etc. Ninguém pôde provar nada. Um deles morreu, coitado, e foi enterrado com o diagnóstico de broncopneumonia. Broncopneumonia não implica qualquer intervenção de investigação policial e, portanto, foi para o cemitério. Mas a informação que andava no ar, e ele não morreu, um rapaz, um jovem de 33 anos, ele não morreu nada de pneumonia, ele morreu, foi de overdose com cocaína. E aquilo andava no ar, em tal informação. A informação foi trabalhada, foi presente, chegou aos ouvidos do Ministério Público, o Ministério Público disse ao juiz, e o juiz mandou proceder a uma exumação e autópsia. Quem é que faz bem as exumações? Os coveiros. Quem faz bem esses especialistas em exumações são os coveiros. Às vezes alguns dizem, bem, os médicos não. Os médicos fazem autópsia. Então mandou proceder à exumação e autópsia, mas os zunzuns que andavam no ar não foi só aos ouvidos do Ministério Público, do Tribunal. Foi ao próprio gangue. E eu disse, estamos desgraçados. Se eles vão fazer a autópsia e vão ver que aquele que não morreu de broncopneumonia é um elo suficiente para nos vir a incriminar. Bom, então o que é que aconteceu? Lá foi a equipe para fazer a exumação e a autópsia, os coveiros, tira. Não está cá nada. Não está morto. Não estava, nem era preciso, como vão ver. Mas estavam lá umas larvas. Aquelas larvas que vos vão de comer. Não necessariamente, porque se quiserem ser cremados, fogem às larvas. Só nessa hipótese. Ora bom, mas estavam lá as larvas. Então colheram-se para vários frascos, vários tipos de larvas que lá estavam, foram para o laboratório, abriram-se as larvas e as larvas tinham lá dentro cocaína do morto que tinha morrido com cocaína e, portanto, comeram um bocadinho do morto. Foi o suficiente para, através da mediação da prova, da culpa, acabar por desfazer o gangue. Não vai muito tempo à cadeia, primeiro porque as cadeias não têm espaço. E em segundo lugar, porque nós temos hoje uma modalidade nova que é a pulseira eletrónica, que às vezes dá casos complicados. Eu conheço um caso que o indivíduo violou uma mulher e apanhou uns anitos pouco. Hoje, por violar uma mulher ou um homem, igualdade de circunstâncias, cuidado. Quase que há distinção e louvor. Antigamente era pesado. Mas hoje, então, o homem, claro, não foi para a cadeia, ficou com uma pena, prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Mas ninguém se lembrou, porque uma das coisas fundamentais nos romances policiais e na investigação criminal a sério é senso. O Descartes dizia, eu é que tenho bom senso, os outros pessoas não tinham bom senso. Mas isso era lá o Descartes que já morreu há muitos anos. Então o que é que houve? Ali houve falta de senso. Puseram a pulseira eletrónica no tornozelo do indivíduo em casa que tinha duas enteadas jeitosíssimas. É verdade, que ela não
não acredito. E ele pegou, violou primeiro uma enteada e depois violou a outra. Falta de senso, porque a pulseira eletrónica, muito bem, mas deviam-lhe ter posto, era do pênis, não era no tornozelo. Isto é autêntico, não é? Isto, Porto Street, não é na Tailândia, porque nós às vezes temos que imaginar. E nós estamos como o doutor Miguel, romances no Porto. Portanto, nós vamos ver a experiência das coisas que temos aqui, para não estar a citar, só vamos citar exemplos lá de fora, quando felizmente não tivermos uma criminalidade tão significativa. Ora bom, portanto, quer dizer, nós estamos já aqui só na primeira e na segunda parte. Depois temos a terceira parte. Então vem o cadáver. Cadáver vestido nu por fora e por dentro. Mandar o cadáver nu sozinho, isso não vamos a parte nenhuma. Até podemos ter situações anedóticas. Os homens sabem, as mulheres nem todas, mas algumas também já sabem. Meia culpa, Amarante, diz alguma coisa. Diz. Ora, algumas mulheres já sabem. Meia culpa, Amarante, morreram para lá umas meninas, etc. e tal, porque foi fogo posto, não era para matar ninguém, mas de qualquer das maneiras era uma questão de rivalidade entre uma discoteca e outra, uma estava cheia de clientela, a outra não tinha ninguém. Incendiado. E morreram várias meninas, pegaram as meninas, vêm de Amarante para o Porto, obviamente. E vêm de Amarante para o Porto por uma razão muito bem, porque nós temos dois aspectos em relação, isto é para os nossos policiais, para lá meter esta. Nós temos gabinetes médico-legais em Portugal, diz a lei, que não funcionam, obviamente. E temos depois centros médico-legais, um em Lisboa, outro no Porto, outro em Coimbra, etc. Esses funcionam. Funcionam mais ou menos. Os outros não funcionam. Foram quando há um crime em Amarante, o que é preciso. Lá o gabinete não funciona. Mas eu chupo cadáveres para aqui. E quando há um crime a sério em Viana do Castelo, vão por lá uns médicos daqui para lá, porque aquilo também não funciona. E assim, ponha lá que sim. Isto é exato. Pegam, mandam os cadáveres para o Porto. Nunca mais me esqueço, eram 9 horas da noite, uma quarta-feira, eu não estava a recebê-los, mas estava lá no Instituto, o técnico estava a recebê-los. Ó, Sr. Professor, está ali uma menina diz que quer falar com o Sr. Professor. Disse, olha, desculpe, eu quero ir-me embora, agora não posso atender. Por sorte, e ele não foi dizer, o Sr. Professor manda dizer que não pode atender. Tive sorte. E tive sorte, e ele disse que não podia, e ela disse, não, está. Ele está, que está ali o carro dele. Ele, em vez de ter a presença de espírito, dizer, não, e ele já foi embora, está ali o carro, vieram buscar, não, ficou atrapalhadíssimo, porque ela estava muito nervosa. Mais outra vez a interpelá-lo, até que depois começou a dar uns pontapés na porta, essa menina, e então ele disse, olha, veja lá se a convence a ir embora, sossegada, porque não são horas de atender, ela amanhã que aparece aí. E ela disse, o Sr. Professor atende já, ou vou para a SIC. Ora bem, nessa ocasião era um valor fazer queixa. Hoje já era a TVI. Hoje se me ameaçassem com a SIC eu não ligava nada. Agora se eu vou para a TVI, o que é que é? Mas naquele tempo a TVI não tinha ainda o plano de relevância social que tem hoje e portanto eu disse, sim, então mandem entrar. Foi logo. Se vocês tiverem algum problema, ameacem-me com a TV e que eu dou-lhes tudo. E então qual era o problema dela? Para mim, um jornal na mão. Eu estou viva. Como? Parece-me que a menina que está viva. Eu estou viva. Então qual era o problema dela? É que na lista dos mortos vinha o nome dela. E ela não queria que estivesse ali o nome dela. E eu disse, ora bom, eu vi logo o que é que se poderia ter passado. Como é que a menina se chama? Bilhete de identidade. Não tenho bilhete de identidade. Não tem, mas como é que se chama? Chama-se fulano e disse ao técnico, veja lá se está aí algum morto com este nome. Está. Aí está. Então está aqui a mulher a protestar e está ali metida no frigorífico. O que é que aconteceu? Em Amarante Street, quem fez o levantamento verificou que uma das mortas
que tinha as mãos carbonizadas, tinha junto uma saquinha dentro da qual estava um bilhete de identidade. A falta de rigor de reflexão pegou no bilhete de identidade com uma tira de adesivo, colocou na barriga da tal, meteu no frigorífico. E eu então pedi à menina que me pusesse os dedos com tinta no papel, rapidamente verifiquei que era ela e disse: olha, sim senhor, tem razão, a menina está viva, está. E ela disse: estou viva, mas agora exijo que o senhor retifique a notícia. Eu disse: eu acho que sim, mas não posso. Porque quem deu a notícia não fui eu. Portanto, quem tem que fazer a retificação, a menina, o melhor é ir à Amarante, lá falar com as pessoas que a puseram como morta para pedir a retificação. Ora bom, portanto, cadáver vestido nu por fora e por dentro, não só por isso. Ora bom, eu, claro, se der um tiro nesta senhora que está aqui à frente, tenho tecnicamente todos os elementos para poder dizer se o tiro foi dado de perto ou se foi dado de longe, etc. O que vai ter uma responsabilidade bastante grande na presunção médico-legal da intenção de matar, porque se quiser matar não dou um tiro daqui. Se for dar um tiro daqui vou matar, mas é aquele que está ali. Mas se quiser ter a certeza dentro do possível que vou matar, aproximo o suficiente de modo a que o tiro deixe estigmas de deflagração da pólvora que estão aí na sua pele. Mas se for aqui nesta senhora, o que é que ela tem se eu lhe der um tiro na pele? A senhora tem tudo, o que é que ela tem? A senhora que tem? Dentro? Na pele? Ai, na pele. Não tem nada, tem um buraco. Tem um buraco. Ora bom, portanto, o cadáver vestido, nu por fora e por dentro. Porque na outra menina, se todas... e mandaram os cadáveres dessas meninas todas nuas. E eu depois disse ao técnico, estou falando para lá perguntar que brincadeira é esta. E eles disseram, foi para vos facilitar a vida. Nunca, só dificultaram. Não percebo o que é que ele tinha na cabeça. E então mandaram um grande saco de plástico, daqueles do lixo, preto, cheio com as roupas todas misturadas. Investigação policial. Portuguesa. Nós temos, digamos, características ótimas nacionais. Eu costumo dizer que é o melhor país do mundo. Portugalândia. É o país da fantasia. Às vezes há uma coincidência desastrosa da realidade também coincidir com a fantasia, mas é excepcional. A fantasia tem sol, precisamos pôr guarda-sóis para não apanhar sol a meio. Portugalândia. Portanto, neste ar com um certo ar de gozo, de sorriso, nós vamos conseguindo sobreviver na base do otimismo. Todos nós devemos ter otimismo. Às vezes dizem, Sr. Professor, hoje não se pode viver, é tudo um esterco, é lama, que horror de tempo e tal, e uns discursos, e eu digo assim, olha, sabe, vou dar um conselho para você conseguir andar, ponha umas galochas. Portanto, o que nós temos é que encontrar sempre uma solução com um certo otimismo, considerar que a garrafa está meio cheia e não meio vazia. Ora bom, na realidade vamos então acabar com a terceira parte, tal precisa ver por dentro, por fora, etc. A conjugação das lesões que existem na parte exterior, chama-se hábito externo, no hábito interno, o que vem a levar na investigação policial. Desculpe, não é só figurativo isto. É que eu normal, mesmo assim estava a ouvir, não? Toma, eles dizem aquilo. Portanto, mas de qualquer modo eu realmente tenho que justificar pelo menos a aparelhagem, não é? Ora, portanto, casos, feita exaustivamente a aplicação de todos estes princípios científicos hoje disponíveis, que eu costumo dizer que a medicina legal não existe, é uma ciência parasita. Nós vamos buscar à física, vamos buscar à química, vamos buscar à biologia, vamos buscar à matemática, à informática, vamos buscar todos os elementos que nos permitem, na realidade, realizar a aplicação de conhecimentos médico-psicobiológicos às questões de direito. Mas temos já os 3 pontos. Acabou a autópsia médico-legal? Obviamente que não, quanto mais não seja porque disse que eram 4. O 4 é exatamente os chamados
exames complementares, e esses exames complementares, ditos laboratoriais, às vezes nem são nada laboratoriais, mas tecnicamente chama-se-lhes assim, exames laboratoriais que vêm completar aquilo que não permitiu ainda fazer um diagnóstico diferencial, que é o fito em questão, se tratou de suicídio, de homicídio ou de acidente. E se nós exaustivamente atendermos a estes 4 pontos, as tais autópsias inconclusivas serão excepcionais. Portanto, quando a televisão nos diz a autópsia foi inconclusiva, bom, mais uma. E eu aqui há uns anos fiz com muito êxito, só fiz um curso de medicina legal para jornalistas. E esses deixaram de dizer disparates. Mas foi uma minoria. Foi em Rio Tinto, olha. Foi em Rio Tinto. Em Rio Tinto. Fiz esse curso com muito êxito e ainda já alguns estão no ativo. Esses não falam nem em climatérios, nem nada desses disparates. Os outros, coitados, a ignorância ninguém nasce. E os mídia, em regra, o tipo de informação que nos dão não é tendente a que nós possamos adquirir um grau de conhecimento. E é básico, porque sem informação não há conhecimento e sem conhecimento não há liberdade. Vocês só podem escolher afoitamente entre o A e o B se não tiverem dúvidas nenhumas entre o A e o B. Se não fazem aquilo que fazem, vão votar sem saberem quem. E depois podem ter azar de terem escolhido aquilo que não queriam. Porquê? Por desinformação. Sem conhecimento não há liberdade. Portugal é um país sem liberdade. Dizem que é, não é. Só tem liberdade aquela pessoa que tenha o conhecimento suficiente para saber escolher em todas as eventualidades, em termos de conflito psicológico, de A ou B, aquilo que ele tem que escolher no seu real interesse, que é diverso uns para os outros. Isso é que é a questão ética. A ética é a ciência da liberdade, a ciência dos valores. Ora bom, eu ficaria convosco até à Páscoa, mas o relógio não... E vocês também, pelos vistos, mas de qualquer das maneiras, fundamentalmente, o romance policial hoje cada vez é mais lido, sob todas as formas. É evidente que há muitos romances policiais, hoje toda a gente, todos os portugueses, eu acho que não há nenhum português que não tenha publicado um livro de versos. Não é? Todos os portugueses publicaram um livro de versos, nem que seja uma página só, mas todos publicam. Estamos na massa do sangue. Ora bom, foi um prazer muito grande a oportunidade de poder estar aqui a colaborar com um ilustre autor, Miguel Miranda, como exponente de muitos outros, mas que pode ser citado como uma referência de, e vá lá, puxando a brasa para a minha sardinha, de um médico que vem ilustrar, digamos, toda a investigação policial numa maneira romanceada. E muito obrigado pela vossa atenção. Agora, eu acho que com estas brilhantes exposições ou comunicações não vão faltar temas para pôr, quer ao autor dos livros policiais e outros, quer ao professor Pinto da Costa, que deu uma chega interessante sobre estas questões. Portanto, eu passava então agora a palavra para a assistência, para que pelo menos uma das coisas que ficou pendente aqui por parte do Miguel foi que nos queria apresentar alguns dos seus atores, não é? Dos seus intervenientes, das suas personagens. Portanto, eu passava então a palavra para a assistência. Sim? Tá? Eu posso ceder este... Ouve-se bem, eu acho que se... E eu posso pôr uma questãozinha já, assim, de começo? Então, quer dizer que um escritor, estou a falar para ti, Miguel, quer dizer que aquela conversa dos médicos e escritores, eu acho que depois podemos falar nisso fora daqui. Eu acho que tens razão em algumas coisas, mas pronto, mas eu também acho que tenho alguns motivos para ter falado nisso, mas agora não está fora de questão para não gastarmos tempo com isso. O que eu te queria dizer era... Quando se começa a escrever um romance policial, o fim já está feito um esquema do que vai acontecer no fim. Ou não?
Não, eu normalmente não faço um esquema. Há um tema que me interessa, como nesse caso interessava-me falar sobre a hipótese de um assassínio ao Papa e sobre a sociedade, a volatilidade da fama e a facilidade do pseudo-sucesso. E depois há o crime, eu tenho que imaginar um crime, eu ando a imaginar o crime antes, eu sei o crime e o que é que aconteceu. Isso que eu queria dizer. O crime está esquematizado, está feito Sim, sim. o esquiço do crime, o resto não. Sim, o resto não. Depois o resto. Há escritores que dizem que não são eles que escrevem, que são os personagens, isso é uma fantasia, não é? Sou eu mesmo que escrevo. Mas eu sei o princípio, sei o fim, mas não sei o caminho. Muitas vezes as derivações laterais, mas no policial eu tenho que saber, imagino um crime, imagino a sua solução, não é? Porque se não tiver a solução para o crime, o romance vai-se despenhar, não é? Mas não há um esqueleto perfeito, não é? Porque depois as derivações laterais e os caminhos são sugeridos pelo próprio texto. Isso é um processo da escrita que vai sugerindo. E as tais personagens? Então eu apresento lá o meu detetive. Aliás, isto é uma espécie de uma saga, são vários romances policiais com os mesmos protagonistas, embora eu tenha dois outros livros policiais anteriores, um dos quais não são bem policiais, são romances negros, são também policiais, um dos quais está realmente o desastre do Meia-Culpa de Amarante. Esse é um livro engraçado porque é o livro que eu escrevi que foi o maior truque de publicidade do mundo, mas que eu explico. O título chama-se Livrai-nos do Mal. E então é publicitado todos os domingos na igreja pelo padre que acaba a missa com o Pai Nosso e a última frase do Pai Nosso ele chega, acaba a missa e depois fala no meu livro, diz: e livrai-nos do mal. E despede as pessoas falando no meu livro, que é interessante. Vão reparar, os que forem católicos e forem à missa, e se não forem, levam com a missa na TVI ao domingo e vejam que fala lá do meu livro, Livrai-nos do Mal. E era sobre 3 crimes não explicados: o desastre do Meia-Culpa, o crime do esquartejamento das prostitutas e o desastre do navio Bolama. E eu tinha este gozo de ter o livro mais publicitado do mundo e os 3 crimes não explicados, e há um energúmeno que vem-se assumir como o estripador de prostitutas e ia-me estragando este meu quase prémio do Guinness, não é? E depois, felizmente, não acreditaram nele e não foi tido como um estripador. E, portanto, ainda continuo com esse 3 crimes não explicados nesse livro. Mas os outros são uma saga em que eu não utilizo um polícia ou um investigador oficial, utilizo um detetive privado que assim tem a liberdade de fazer as asneiras que lhe apetecer e de gozar um pouco com os investigadores oficiais e com as asneiras e com as inépcias da polícia, da polícia científica. Tem mais liberdade. Chama-se Mário França. Considera-se o maior detetive do mundo, tem uma característica muito importante, que é não ter característica nenhuma. É mediano em tudo. Usa um carro que é um Golf desatualizado em 2 modelos, que vai passar despercebido. Tem escritório no Muro dos Bacalhoeiros. Tem uns ajudantes que são impagáveis, porque um é o Cotos, outro é o Dedos, outro é o Kit Cobra. O Cotos é um cauteleiro maneta que anda pelas ruas do Porto a vender cautelas pregadas na pele e que ninguém liga, portanto é um excelente olheiro. O Kit Cobra é um indivíduo que tem cara de Dalai Lama e é um bocado asceta e que faz trabalhos de observação e de escuta e que é pago em cobras, porque ele tem uma fixação por cobras desde a escola, em que uma professora ia morrendo, talvez de paragem cardíaca, que desmaiou porque ele levou uma cobra dentro da boca e depois a cobra saiu-lhe assim a meio da aula e a professora desmaiou com uma crise caváquica, uma crise vagal. Agora chama-se caváquica, não é vagal, é caváquica. E portanto é também uma figura impagável. E depois o Dedos. Os Dedos é um ourives fabricante, não é com loja. Faz talheres de prata e tem uma doença deformante, tem mãos e pés de foca, e tem os dedos todos tortos e martela prata e faz cinzela peças e, portanto, por ele circula material roubado e está ligado a esse bafão da circulação de dinheiro, portanto também é um bom olheiro.
portanto, é cada qual o melhor. Portanto, eles de ajudantes não têm muito, não ajudam grande coisa. E portanto, o trabalho dele é todo cerebral. Raramente há uma cena física, mas ele, sendo brilhante em tudo, também se desembaraça bem em cenas físicas, e há eventualmente uma cena em que ele realmente, porque ele, o seu trabalho cerebral é que é o importante, mas se for preciso também é, porque ele, e depois ele acha que tem qualidades excepcionais. Ele tem delírios de grandeza, acha que tem poderes de audição sobrenaturais e que consegue distinguir pela voz dos cães, que ele chama o latifónio, a raça no escuro. Ele pode distinguir a raça dos cães, pode distinguir pelo som de passos se quem vem é homem ou mulher, se é alto, baixo, gordo ou magro. E, portanto, é um detetive com delírios de grandeza e com muitas dúvidas sobre ele próprio, não é? E que acaba por descobrir tudo pelo seu extraordinário trabalho cerebral, que às vezes acontece um pouco por acaso. Quando aquilo está tudo muito complicado, depois aparece um raio de luz e o crime desvenda-se quase por ele próprio, e de maneira a ficar tudo encaixado. Portanto, depois vão aparecendo mais alguns personagens. Neste último livro aparece mais um ajudante, o Bilinho Moletas, que trabalha 6 meses no Circo Soleil, é uma pessoa que teve poliomielite e que parece um aleijado, portanto também ninguém liga, e portanto faz trabalhos de observação e de escuta interessantes, mas que é um grande atleta. Apesar de andar de muletas, ele com as mãos é capaz de saltos mirabolantes, e é um excelente condutor de qualquer veículo e com artes de fuga interessantes. No próximo livro vai aparecer um outro personagem que eu recupero de um livro anterior, que é o Elastic Man, que é o mais outro ajudante, que é um artista de circo desempregado e já velho, com as articulações um bocado enferrujadas, mas que é um bom escalador de prédios e que vai treinando na Ponte Dom Luís e na Torre dos Coléricos, e que também é muito, muito útil para certos sítios. Ainda é preciso entrar a certos andares em que ninguém chega. Portanto, estão a ver, com estes ajudantes não vai a lado nenhum, de facto, e tem que usar mesmo a cabeça, porque ele também como é mediano em tudo, não consegue investigar de outra maneira. Então agora, da assistência, há algum comentário, alguma pergunta? Sr. Miguel Miranda, no livro que tem aí, eu por acaso li-o em parte, e sim, e digamos assim, eu estou parafraseando também ali o professor, que digamos assim, ele para desvendar os 2 crimes, digamos assim, pede um valor altíssimo. Digamos assim, e ele multiplicou por 10 o que deveria pedir. Isso, digamos assim, há aí alguma, digamos assim, também alguma malícia nisso? Há aquela autoavaliação exagerada em que ele vive sempre, e de facto os trabalhos eram de alto grau de dificuldade. Quem os pedia supostamente também teria um certo conforto de conta bancária, e ele, como é exagerado em tudo, também é exagerado no preço. Eu tinha uma pergunta para fazer ao Sr. Professor Pinto da Costa. Queria-lhe perguntar se alguma vez ajudou algum escritor a escrever um policial. Não. Nunca me foi solicitado. Se calhar algumas das histórias vividas e conhecidas poderão ter sido aproveitadas, Mas nunca o procuraram para tentar conhecer um pouco mais da sua especialidade para... Sim, em conversas informais neste ou naquele ponto, muitas vezes. E nunca se tentou a enveredar por esse caminho da literatura policial? Não. Pode ser que um dia, quando tiver tempo, mas para já tenho muitas outras ocupações. Pois não. Posso só fazer? Sr. Miguel Miranda, só mais uma questão.
digamos assim, já teve o grande livro que o lançou, digamos assim, foi Contos à Moda do Porto, que são contos. Este último livro também que lançou, que é A Fome do Licantropo, também é contos. Digamos assim, você parece-me um escritor multifacetado, quer dizer, faz livros de contos, faz romances, faz policiais. Há alguma, digamos assim, alguma veia, digamos assim, que tenha para enverdar por todos esses caminhos? Não enverdar só, digamos, pelo policial ou pelo romance, como muitos dos autores fazem hoje em dia? Eu vou variando, aliás, eu tenho uma vida bastante ocupada e multifacetada. Eu sou médico de clínica geral, sou coordenador de uma destas unidades novas, uma USF, o que para além da clínica me obriga a trabalho de gestão importante e bastante extenuante. Já fui diretor de centro de saúde muitos anos. Também faço a gestão de uma associação sem fins lucrativos. Foi a primeira liga de amigos de um centro de saúde do país que apoia 200 pessoas no domicílio, entre idosos, doentes com Alzheimer. Estamos agora a iniciar o projeto de construção de um centro de apoio para doentes de Alzheimer. Já temos terreno, simplesmente agora as verbas estão um bocado rateadas e não há grandes apoios a fundo perdido da CEE. E digo mais escrita, já fiz bastante esportes. Eu joguei handball e xadrez no Futebol Clube Porto, faço mergulho com garrafas, não tiro tempo à família nem aos amigos por causa disso, portanto tenho uma vida um bocadinho ocupada, mas costumo dizer que eu não me canso, porque quando estou a cansar-me de uma coisa, estou a descansar da anterior, portanto eu vivo em descanso permanente, estou sempre a descansar da atividade anterior. E nos livros é a mesma coisa, eu canso-me de mim próprio, não consigo escrever 2 policiais seguidos, porque os policiais são bastante exigentes e cansativos, e porque têm muitos pormenores, obrigam a investigação, têm que ser rigorosos. Portanto, não gostaria de estar sempre a escrever policiais. Retorno ao policial, mas gosto de escrever romances sem esse epíteto e sem esse espartilho, e gosto de escrever contos. Agora, contrariando o que disse o Sr. Professor Pinto da Costa, eu nunca fiz nenhum poema, nunca rimei 2 palavras, não tenho... O meu irmão sim tinha uns poemas, eu nunca escrevi poesia, sou de espírito absolutamente prosaico. Depois, a propósito de um livro que se chama A Paixão de Capa, eu tinha uma personagem que era um poeta, e então eu tentei, com a desculpa que não era eu, que era a personagem, a escrever uns poemas, mas eles eram tão maus, que eu deitei-os fora e ficou só a primeira frase do poema e reticências. Portanto, de facto, continuo neste estado de virgindade poética, porque, de facto, o meu espírito não é absolutamente poético. Nunca escrevi um poema, nem nunca o publicarei. Tenho a ambição de escrever para teatro, porque a minha filha realmente é atriz e encenadora. Já escrevi algumas rábulas e coisas pequenas, isso sim. Poesia penso que nunca escreverei. E gosto de alternar, e gosto do conto. O conto é também uma arte interessante. Agora voltei ao conto, já não publicava há 10 anos contos, já tenho 4 livros de contos. É também uma área interessante. Normalmente eu escrevo contos quando não tenho uma ideia boa para um romance, e os contos são escritos normalmente todos sequenciais, no mesmo horizonte temporal, e têm às vezes uma ideia comum, que é o que se passa com este último livro, que se chama A Fome do Licantropo e Outras Histórias. No fundo, este é um profissionário, são 25 contos, cada conto corresponde a uma letra do abecedário, cada letra corresponde a uma atividade, arte ou vocação. E, no fundo, é um elencar, um mostruário de profissões e atividades, das mais estranhas e normais, até às normais, desde, sei lá, desde o diretor, o capador, há um exumador, por acaso, e há o licantropo, que já é a segunda vez que eu escrevo um conto sobre o licantropo. O primeiro conto, até o licantropo foi preso e puseram-lhe a pulseira eletrónica, e depois aconteceu para lá uma barbaridade completa, não é? E esse conto do licantropo é o que dá o nome ao livro, que eu queria chamar-lhe profissionário, para as pessoas perceberem, mas é na perspectiva da licantropia como entidade clínica. Há um psiquiatra que é procurado por uma pessoa a dizer-lhe que é licantropo, que tem delírios de canibalismo, que se transforma em animal.
ele, pronto, não acredita muito bem, faz-lhe uma medicação e tal, mas o doente não acredita muito no psiquiatra, não a toma e continua a praticar canibalismo e vai dizendo ao psiquiatra: estou cada vez pior, você é interno, que eu comi outra pessoa ontem à noite, você está a delirar, olha, nos jornais não vem nada, na televisão não diz nada, como é que você... São delírios, você toma, mas é a medicação. Não vem nada porque eu dedico-me aos sem-abrigo, é gente que não existe, não interessa para nada, portanto... Agora, e depois ele encanta-se com a secretária do médico. E a secretária é assim uma velha um bocadinho recessa que fica completamente encantada quando o licantropo disse, vai ter com ela e disse: olha, um dia gostava de a comer. Assim, com uma voz profunda. E diz-lhe: parvo. E um dia o licantropo não encontra nenhum sem-abrigo e telefona à secretária. E ela, entusiasmada, vai ter com ele e pronto, acontece uma barbaridade. Depois o licantropo vai ter com o médico: olha, interno, que eu estou cada vez pior. Olha, por exemplo, ontem comi a sua secretária. Não pode ser, ela telefonou, mas é que estava doente e tal. Então, olha, ela eu comia ontem e pronto. E ela disse-me que até gostava de lhe dar uma mãozinha. Então, disse, ela diria isso mesmo, que ela era muito boa. É muito boa nada, estou aqui cheio de azia de ter comido. E deixou-lhe um pacote, foi-se embora, transformou-se depois em cão e em albatroz e voa. Depois ele foi ver e era a mãozinha da secretária, que ela queria dar uma mãozinha ao médico e realmente foi uma barbaridade completa. Mas o outro tinha uma pulseira eletrónica no outro livro de contos, o outro licantropo, mas é um discurso sobre a justiça. Foi preso o licantropo, o juiz não sabia o que lhe havia de fazer. Como ele uivava toda a noite na prisão e a prisão era à beira da casa do juiz, ele achou que a prisão preventiva não era boa ideia. Então, termo de identidade e residência. Ele não tinha nem identidade nem residência, também não podia ser. Então põe-lhe pulseira eletrónica. O licantropo, claro, roeu o pé e foi-se embora. E pronto, foi mais uma sangueira. Pronto, acontece. Eu também gosto dos contos e é uma forma... Porque é mais difícil escrever uma história com princípio, meio e fim, em pouco terreno, do que tendo muito espaço para divagar, ir para aqui e para lá. E neste caso deste livro, o livro tem esta temática. No fundo, é uma análise social, é uma observação da sociedade, da maneira que as pessoas se nos apresentam pela sua profissão. Nós somos preconceituosos. Está aqui a senhora professora, estão ali os alunos, está aqui o técnico de imagem, estava lá embaixo o porteiro, e está lá um sem-abrigo, todo assim maltrapilho, deve ser um patife. E o senhor professor deve ser uma pessoa de bem, é um senhor bem vestido e tal. Mas o senhor professor pode ser um assassino em série e o sem-abrigo ser um grande artista, um grande pianista. Nós somos preconceituosos e metemos as pessoas em gavetas pela maneira como as observamos. E muitas vezes o que nós conhecemos das pessoas e o que vemos é a profissão. Olha, vai acolá um contínuo, está acolá um motorista, vai ali o taxista, o outro é o empregado de mesa, não é? E, no fundo, é um livro de análise social, 25 contos, 25 observações, como exemplo de mostruário ou monstruário que pode existir na sociedade e que nós somos preconceituosos, avaliamos as pessoas ou por cima ou por baixo, ou bem demais ou mal demais, porque nós somos preconceituosos. Mais alguém queria... Eu gostava de perguntar qual foi o livro que ficou mais escrito. Essa é uma pergunta difícil. Normalmente o livro que está mais presente é o último, não é? Que estamos mais envolvidos. Mas o último não é o último, porque há um hiato entre o que se escreve e o que se publica. Eu depois de ter enquanto este vai para a publicação, eu já escrevi um que está na editora e estou a escrever um outro. Não é? Portanto, os livros ficam durante um tempo bastante quentes a arder e motivam bastante. O livro que me deu mais gosto, ou se calhar que me significa mais para mim, foi o livro que eu escrevi na sequência da minha viagem à Palestina, porque eu tenho uma filha, como já disse, que é atriz e encenadora, que era uma cidadã do mundo, uma trota-mundos, e foi por todo lado, fez um curso aqui no Porto, fez outro em Paris, na Academia Jacques Lecoq, fez uma companhia com gente de todo o mundo e fez espetáculos pelo mundo.
nunca se radicou em lado nenhum. Onde é que se foi radicar? Num dos locais mais inóspitos do mundo, que é a Palestina. Quando chegou lá, despachou o namorado brasileiro, encantou-se com um árabe, casou com um árabe, agora tenho uma neta árabe, e depois com aquela dificuldade toda de circulação, de sair, e trabalha num projeto que se chama Freedom Theater, que é um projeto reivindicativo pela paz, pela liberdade, em que conseguem atrair as pessoas para a cultura e deixam eles que vivem numa situação de conflito e de guerra e que eram atraídos muitas vezes para a guerra e para fazer atos suicidas, entendem que podem ter uma intervenção positiva, não pela guerra, mas pelo teatro, pela arte, e pela palavra, pela ação. E isso é um projeto muito interessante, muito forte, mas num sítio completamente inóspito. E quando ela nasceu, a minha neta, eu fui à Palestina e vivi aqueles conflitos e senti que naquele sítio onde foram criadas as 3 religiões monoteístas que existem, a religião muçulmana, a religião católica e a religião hebraica, isso em vez de ser um fator de união, porque nós lermos o Alcorão, cita a Virgem Maria, cita Jesus, cita Moisés, e, portanto há ali muito de comum e as pessoas fixam-se naquilo que separa e não no que une, e aqueles ódios e aquelas guerras infindáveis. E eu, lá está, outro dos problemas que eu acho que estão na berra é a intolerância social, a intolerância religiosa, o preconceito religioso, e quis escrever sobre isso, mas implantado não lá, mas numa sociedade ocidental não nomeada, numa cidade. Tudo se passa dentro de um prédio. No mesmo prédio coabitam um poeta ateu, uma mulher agnóstica, uma testemunha de Jeová, um judeu ortodoxo, um árabe palestiniano e um gato. E o gato é o único que sabe a história toda, porque ele viaja de andar em andar e toda a gente fala com o gato e interpreta-o como ele, como seu. No andar do judeu ele chama-o David, no andar do árabe ele chama-lhe Faisal, no lugar da testemunha de Jeová, que é um investigador que está a fazer um trabalho sobre Brás Cubas e sobre o livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele chama-lhe Quincas, em homenagem ao Quincas Borba, e portanto tudo se passa dentro desse microcosmos que representa o mundo e onde se vão gerar tensões e conflitos que são ecos do que se passa no mundo. E esse talvez tenha sido o livro que me deu mais marcas. Chama-se Todas as Cores do Vento. Está ali, é o que tem o gato na capa. Mas não é policial. Não é policial. Mais alguma pergunta? Falou que tem uma atividade profissional tão intensa e eu está-me aqui a bailar na ideia como é que é possível ter tempo para escrever. Tem uma imaginação enorme, pelo que vejo, e tem gosto nisso. Questiono-me, de facto, o dia com 24 horas chega? Como é que é possível? Essa é uma pergunta de algibeira. Eu já costumo trazer no bolso de casaco, mas com este calor me trouxe o casaco, mas eu já sei de cor. É que eu sou médico de dia, escritor de noite, só tenho dificuldade ao crepúsculo. São atividades perfeitamente compatíveis. Aliás, a prova que isso é compatível é, de facto, a produção literária que tenho mantido ao longo de 22 anos e com um intenso trabalho clínico e de responsabilidade e sempre à prova. Por isso, não há nada de incompatível, é preciso ter gosto. E também não escrevo todos os dias, passo tempos sem escrever, escrevo quando sinto necessidade, quando tenho oportunidade e, portanto, não há nada de incompatível. E posso fazer agora aqui outra pergunta. E a tua escrita é uma escrita fluente ou voltas para trás e reescreves e tornas a escrever? Fica escrita à primeira? Hoje em dia, com os computadores, isto é tudo muito simples, porque nós escrevemos à velocidade do pensamento. Ou pelo menos eu escrevo à velocidade do pensamento. E há coisas que eu automaticamente logo corrijo, porque não sei o perfeito. E depois há um grande processo de limpeza e de reescrita, porque hoje em dia, claro, no fim, e sempre, está sempre a reescrever. O efeito final é fruto de um processo de reescrita e de limpeza e de trabalho sobre o texto quase tão grande como o primeiro passo de escrita. Não é? Eu normalmente escrevo em bruto sempre a direito, não é? Mas com as correções logo que se vai fazendo, mas depois é preciso reescrever, rever. O grande trabalho é a simplificação, que normalmente nós usamos excesso
excesso de palavras, depois há repetições que se tem que limpar. Passo uns meses depois a rever a parte final do texto. Eu demoro para aí 8 meses a escrever um livro, 6 meses a escrever, 2 ou 3 a rever. Mas não, essa reescrita não é uma reescrita sofrida, é uma reescrita de limpeza, vá, de tornar as coisas mais... Sim, claro, de limpar, melhorar, corrigir. Que referem uma escrita fluente, que fica pronto de uma vez, há quem diga isso, e há quem diga que há um tipo de escrita sofrida, quer dizer, que se faz, mas que depois, com muito trabalho... Essa escrita sofrida faz-me lembrar aquele exemplo dos famosos que o seu professor me deu. Não, mas não, a escrita é um prazer para mim, portanto não é nada sofrida, não é? Agora, isto é um trabalho de depois é preciso aperfeiçoar, é preciso melhorar, é preciso ver que há ideias que estão repetidas e que são desnecessárias e que só tornam a escrita mais pesada e pastosa, porque à primeira às vezes não nos apercebemos de algumas repetições ou lacunas. Normalmente escrevo sempre a direito, depois já me tem acontecido achar que o livro não pode começar ali ou não pode acabar ali e ter que começar mais atrás ou noutro ponto ou acabar de maneira diferente. Por exemplo, aquele livro Todas as Cores do Vento, tem 2 fins. Eu acabo num capítulo, mas pensei que não podia acabar assim o livro porque não dava a nota que eu queria que ficasse mais forte no livro e escrevi o outro capítulo para acabar de outra maneira, não é? E é um livro com 2 fins. Pronto, como sabem, só há uma coisa que tem 2 fins em Portugal para além do meu livro, não sei se sabem qual é. Não, é o chouriço. Mais alguma questão? Pois eu queria agradecer também à biblioteca o facto de me ter dado a oportunidade de estar aqui e dizer que tenho aqui muitas boas sugestões de leitura que há aqui. Este sistema não está a funcionar. E há aqui muito boas sugestões de leitura para um tempo que, enfim, de férias que se aproxima e que nos poderá dar mais algumas hipóteses de estar libertos para ler. Muito obrigada pela vossa